Continuando com as atividades de conteúdo, teremos agora o Simpósio Satélite Pfizer, com a palestrante doutora Bianca Schiavetti. Tema: uso de tofacitinib na prática clínica. Doutora Bianca é gastroenterologista, tem especialização em gastroenterologia pela Santa Casa da Misericórdia de Santos, São Paulo, tem título de especialista pela FBG, é membro do Grupo de Estudos das Doenças Inflamatórias Intestinais do Brasil, GEDIB. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao lançamento Chelsea Gastro da Pfizer, a quem eu queria muito agradecer pelo convite para participar dessa reunião. Meu nome é Flávio Steinwurz, eu sou gastroenterologista, sou presidente do PANCO, Pan American Crohn's and Colitis Organization, sou também master do ACG, do American College of Gastroenterology, e membro do IOIBD, que é International Organization for the Study of Inflammatory Bowel Diseases. A doutora Bianca Schiavetti, que é gastroenterologista, com título pela Federação Brasileira de Gastroenterologia, membro titular pelo GEDIB e membro do PANCO também. Vai falar sobre o uso de tofacitinib na prática clínica. Bianca, então, por favor, a palavra está com você. Boa tarde, obrigada, Flávio. Boa tarde a todos. Eu primeiro agradeço muito o convite da Pfizer por compartilhar hoje com vocês desse lançamento. É sempre muito bom a gente poder ter mais uma opção no tratamento dos nossos pacientes. E o tema que coube para mim foi falar do uso do tofacitinib na prática clínica. Nós vamos começar, então, esses são os meus conflitos de interesse. Eu começo, então, falando para vocês, nós vamos dar algumas considerações prévias ao tratamento, fazer algumas considerações, algumas recomendações de como fazer, então, o início desse tratamento, o manejo da dose e como monitorar, então, os eventos adversos e o gerenciamento de segurança. Como foi dito, o tofacitinib em pacientes com retocolite ulcerativa é indicado somente em adultos, por enquanto, em retocolites ativa de moderada a grave, naqueles pacientes que tiveram uma resposta inadequada, uma perda de resposta ou foram intolerantes ao uso de corticoides, de imunossupressores como azatioprina e 6-mercaptopurina, ou em pacientes também que não responderam ao uso de algum anti-TNF. Logicamente que não devem ser usados em pacientes com hipersensibilidade a alguma substância ativa da droga. O tofacitinib ele precisa ser usado com cautela, como o Dr. Flávio já falou, em pacientes que tenham algum risco aumentado para tromboembolismo venoso. E quais seriam esses fatores de risco? Pacientes que tenham alguma prévia de tromboembolismo venoso, aqueles submetidos a grandes cirurgias, pacientes imobilizados, com história prévia nos últimos 3 meses de algum infarto do miocárdio, pacientes com insuficiência cardíaca, em uso de contraceptivos hormonais combinados ou com terapia de reposição hormonal, pacientes que tenham transtorno hereditário de coagulação ou doenças malignas. E também devemos evitar o uso em pacientes acima dos 65 anos. Avaliar os riscos, então, de tromboembolismo venoso, explicar para o paciente quais seriam sinais e sintomas de um possível tromboembolismo. Esse paciente orientado nesses sinais e sintomas, uma vez que os apresente, deve procurar imediatamente algum suporte médico, deve nos avisar que está apresentando esses sintomas, para então já ter uma suspensão do tofacitinib e poder ter, então, um tratamento adequado desse tromboembolismo. Quais seriam as recomendações antes de iniciarmos o tratamento? Muito semelhante ao que já estamos muito habituados a fazer com o uso dos imunossupressores ou da terapia biológica. Devemos fazer um screening do nosso paciente para tuberculose, latente ou ativa, devemos fazer um screening também para infecções graves ou oportunistas, as hepatites virais, devemos afastar a possibilidade de alguma gestação nas mulheres em idade fértil,
Avaliação laboratorial, que o Dr. Flávio já comentou, incluindo aí as enzimas hepáticas, e alguns casos precisam ser feito alguma revisão de dose, principalmente em casos que podem ser consideradas uma indicação de uma redução na dose da droga. E quais seriam esses casos? Pacientes que usam alguns medicamentos que podem necessitar dessa redução. Aqui é colocado principalmente cetoconazol e fluconazol, que serão os mais comuns nessa necessidade, e pacientes que tenham insuficiência renal ou insuficiência hepática. Lembrando que o uso do tofacitinib em pacientes com comprometimento hepático grave é contraindicado. Recomendações a respeito das vacinas também são semelhantes aos nossos pacientes imunodeprimidos. Portanto, não é recomendado no paciente o uso de vacinas, a administração de vacinas de vírus vivos. Então, esses pacientes devem ter a sua carteira vacinal atualizada antes do início do medicamento. O intervalo entre a vacinação e o início da terapia deve ser observado e fazer a vacinação, então, contra o herpes zoster pelo menos 2 semanas antes, preferencialmente 4 semanas antes de iniciar o tofacitinib também. Em relação à gravidez e lactação, ele se enquadra semelhante ao que sabemos já do metotrexato. Portanto, ele é contraindicado no uso na gestante e também ele é contraindicado durante a amamentação. Como que manejamos a dose da droga? Então, o paciente, ele começa numa dose de 10 miligramas 2 vezes ao dia. Essa dose de indução ela é feita durante 8 semanas. E aí vamos avaliar se houve um benefício terapêutico dessa dose. Se o paciente teve um benefício da droga, ele vai seguir, então, na sua dose de manutenção de 5 miligramas 2 vezes ao dia. Se esse benefício ele não foi observado, eu posso ter uma opção de prolongar esse período de indução por mais 8 semanas. E aí observar novamente na 16ª semana se eu consegui esse meu benefício terapêutico. Se eu cheguei na 16ª semana e eu tive o meu benefício terapêutico, eu entro então na minha fase de manutenção, tomando a droga de 5 miligramas 2 vezes ao dia. Caso eu não chegue no meu benefício terapêutico na 16ª semana, então a droga é descontinuada. E uma vez que eu chegue na fase de manutenção, passei então da indução de 10 miligramas 2 vezes ao dia por 8 ou 16 semanas, entrei na dose de manutenção, dali para frente eu vou observar o meu paciente. Se ele perdeu a resposta com a redução da dose, eu vou avaliar se ele tem fator de risco para trombose venosa profunda. Se esse meu paciente tiver fator de risco, eu tenho que me perguntar, tenho algum tratamento alternativo adequado disponível para o meu paciente? Não, não tenho. Então eu considero aumentar, ou seja, voltar para a dose de 10 miligramas 2 vezes ao dia. Agora, se eu tiver um tratamento alternativo disponível para ele, em vigência de fator de risco para trombose venosa profunda, eu descontinuo o meu tratamento. Aquele meu paciente que perdeu a resposta, mas eu não tenho fator de risco para trombose venosa profunda, eu vou perguntar, assim, eu já tive falha em outras opções de tratamento? Não, eu descontinuo. Já aumento a dose, então, para 10 miligramas 2 vezes ao dia, ou seja, volto para a minha dose de indução. Por quê? Porque o que nós temos é que a recomendação para a dose de 10 miligramas 2 vezes ao dia, ela deve ser usada pelo menor tempo possível. Então, a nossa dose eficaz, ela deve ser a mais baixa necessária para manter a resposta. Quando eu precisar interromper o meu tratamento por qualquer motivo, seja por alguma infecção grave, uma infecção oportunista, seja por uma alteração laboratorial, na gestação ou por algum procedimento cirúrgico, eu posso reiniciar o uso do medicamento. Como foi dito, o tofacitinib ele não é antigênico, ele não tem risco de formação de anticorpo antidroga. Então, ele pode ser reiniciado caso a minha terapia precise ser interrompida. Quando isso acontece, como que eu retorno com o uso do meu medicamento? Então, se eu interrompi o tratamento do tofacitinib e o meu paciente ele perdeu a resposta da droga durante o período que o tratamento ficou interrompido, eu posso considerar uma reindução com a dose de indução. Então, eu posso reinduzir na dose de 10 miligramas 2 vezes ao dia. Se ele não teve essa perda de resposta, eu consigo voltar com a dose de manutenção, retomar o tratamento
na dose de 5 miligramas 2 vezes ao dia. E para monitorar os eventos adversos desse paciente na prática, existem os exames laboratoriais que nós fazemos normalmente no acompanhamento do nosso paciente. É importante destacar aqui a dosagem dos lipídios, principalmente após 4 e 8 semanas, como o Dr. Flávio destacou, existe uma possibilidade de aumento do colesterol total e LDL nesses pacientes, que é facilmente controlado com a adição do uso de estatina. Monitorizar, então, a função hepática desse paciente, aqueles sinais e sintomas de trombose venosa profunda, os quadros infecciosos de malignidade, como foi dito. É recomendado, então, também ficarmos de olho nos sinais e sintomas de infecções por herpes zoster, como também já foi comentado. Obviamente que em caso de vigência de uma infecção pelo herpes zoster, o tofacitinib deve ser interrompido e o paciente ter a sua terapia antiviral iniciada rapidamente. E como não poderíamos deixar de destacar, na época da pandemia da Covid-19, o que fazer em relação ao nosso paciente? O IOBD recomenda que pacientes com doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, estando em atividade moderada ou grave de doença, eles devem ser tratados com as mesmas terapias que nós escolheríamos na era pré-Covid-19. Então, se eu escolhi o tratamento com o tofacitinib meu paciente e ele por acaso vier a se infectar com o SARS-CoV-2, eu vou descontinuar o meu tratamento e vou poder reintroduzi-lo quando? Eu posso reiniciar após 10 dias no mínimo, desde que esse meu paciente não desenvolva nenhum sintoma. Agora, se por acaso meu paciente, ele além de ser infectado pelo SARS-CoV-2, ele desenvolver a COVID-19, além de, obviamente, descontinuar o uso da droga, eu vou ter que mudar a minha maneira de pensar no meu retorno ao tratamento. Quando que eu vou reiniciar o tofacitinib nesses pacientes? Eu tenho 2 estratégias. A estratégia baseada em sintomas, quando eu vou reiniciar no mínimo 10 dias depois dos sintomas e com pelo menos 72 horas do meu paciente estando afebril, sem o uso de antitérmico e com melhora dos sintomas respiratórios. E, idealmente, usando a estratégia baseada em testes, que se resume na estratégia baseada em sintomas, adicionando-se 2 testes de PCR no SWAB, podendo ser oro ou nasofaríngeo, coletados com 24 horas de intervalo entre eles. E, obviamente, que esses 2 testes negativos. Obrigada.